Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 10 de maio de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos no capítulo Céu, que é a primeira parte, capítulo 3. Esse trabalho, estamos tendo a ajuda do nosso querido amigo Augusto, que irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E vou solicitar para a nossa amiga Carla fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amigo, mais uma vez com alegria, com gratidão no coração, que te agradecemos essa oportunidade de nos reunirmos, de estudar, de aprender. Que essa vontade que tu colocas em nós não morra, não pereça, que possamos caminhar ainda mais nessas lições, com essas luzes que recebemos do Espiritismo, para caminhar nessa jornada que às vezes nos parece difícil, trevosa, sem comando, mas que nós sabemos que tu estás conosco, que a nossa mente nos engana e que precisamos focar em ti, porque tu estás conosco há muitos tempos e prometeste ficar até o fim. E assim nós confiamos que a tua presença é conosco hoje e sempre. Que assim seja. E aí, querido Augusto? O item 12, que foi o estudo nosso da semana passada, o professor Allan Kardec vem nos falar da felicidade dos espíritos. Ele começa nos explicando que a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna e monótona inutilidade. Que a vida espiritual, em todos os seus graus, é uma constante atividade, mas isenta de fadiga, de cansaço. Que a suprema felicidade, ela consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nem a linguagem poderia descrever e nem a imaginação mais fecunda seria capaz de conceber. Que a felicidade, ela consiste também no conhecimento e penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, na satisfação íntima, na serenidade da alma, no amor puro que envolve todos os seres, pela ausência de atrito em contato com os maus e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Ele nos fala também que a felicidade está também nas tarefas cujos encargos nos faz felizes, e que os espíritos puros são os mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades, que eles executam as grandes missões, presidem as formações do mundo e a harmonia geral do universo. E ele termina nos dizendo nesse item 12 que os espíritos da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se eles no seu pensamento de que são os representantes diretos. Bem, muito bom. Então vamos lá, nós paramos no item 12, né? Item 12. E hoje retomaremos o item 13. 13. Vamos lá então? Vamos. Item 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiência e grau de confiança que inspiram ao soberano Senhor. Aí, nada de privilégios, nada de favores que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Olha quanta informação. Então, aqui na Terra, nós temos quem indique, o famoso QI. Nós temos, às vezes, pessoa... Porque quando você faz uma prova, isso não necessariamente certifica a qualidade. Às vezes, a gente
sabe a resposta, mas não entende a resposta. Então, ou seja, se não entende, não compreendeu. Então, aqui ele coloca que as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso. Então, se nós conhecemos o nosso Mestre Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus, nosso Pai, confiou a ele um planeta, imagina a capacidade. Então, não existe aqui nesse parágrafo, não existe, como ele coloca aqui, ó, nada de favores que não sejam o prêmio ao mérito. Aí, nada de privilégios. Então, não existe nenhum espírito superior que está nessa condição por privilégio. Se está na condição de espírito superior, foi porque ele galgou, ele conquistou e ele comprovou a sua moral. Então, no mundo espiritual, meus irmãos, não existe quem te indique. Não existe, eu vou dar um pouco, é a famosa parábola das 10 virgens. Não tem como você dar o azeite para que outro possa acender a sua lâmpada. Cada um tem que ter o seu azeite. Então, nesse processo de evolução, os espíritos nobres o são não porque Deus assim o fez. Deus nos faz perfectíveis, ou seja, com toda a predisposição e oportunidade de desenvolver a perfeição. Então, se eles estão onde estão, estão por mérito. Souberam aproveitar as oportunidades dadas por Deus. E Deus nos dá a oportunidade e nos dá todos os recursos para tirarmos um 10. Se não tiramos, é por plena rebeldia e de nossa responsabilidade, ok? As missões mais importantes são confiadas àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de falhar ou de comprometê-las. Enquanto os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sob as vistas de Deus, é atribuída a chefes superiores a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Então, olha só essa informação aqui. Então, nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Cristo, que o que nós sabemos é responsável pelo planeta Terra. Então, nós temos também um planeta aqui no nosso sistema solar chamado Júpiter. Logo, lá também tem um espírito crístico que deve ser superior a Jesus. Nós temos também um responsável pelo nosso sistema solar, pelo sistema. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, o que o Emmanuel nos fala? Das reuniões de Cristos no Sol. Então, cada planeta, o seu responsável com a sua equipe de trabalhadores. Um sistema solar deve ter um responsável. Nós devemos ter responsável até pela galáxia. Porque tudo é muito bem projetado, organizado. E é necessário. Por quê? Porque é através do aprendizado, da vivência que nós vamos nos espiritualizando e vamos evoluindo. Ninguém evolui apenas estudando, é necessário praticar. E é nessa prática que nós vamos nos aperfeiçoando. Por que ele está abordando isso? Porque nós temos uma ideia de que Deus fez anjos. E nos fez como? Por que ele usou a diferença? Então não é isso. Diz o Livro dos Espíritos que todos nós tivemos a mesma origem. Mas nós temos irmãos que são mais velhos que nós. Ou seja, que foram criados antes mesmo de cada um. Nós aqui, né? Então por isso que eles são espíritos mais velhos. Aí você vai me perguntar, tia, quando que Deus começou a criar? Aí é para acabar, né, gente? Não tem como. Porque Deus é infinito. Então não existe começo e não existe fim. Quando a gente fala infinito, não tem nem começo e nem fim. Nossa cabeça não comporta nem indagações e nem respostas, né? Eu acho interessante aqui também que ele nos coloca aqui, né? Por exemplo, Deus ele não
traz para si todas essas responsabilidades. Ele compartilha com todos os seus filhos, né? Delega, né? Ele não fica só entre si. Então, conforme sua evolução, você vai ter a sua responsabilidade, né? E aqui o que é interessante, ele diz, ele só dá aquilo que o filho tem condições de fazer. Então ele não faz nenhuma pegadinha com o filho. Se o filho não cumpriu, não foi por falta de capacidade, foi realmente porque não quis cumprir. E por isso nosso Senhor Jesus nos diz que Deus não nos dá fardo que a gente não consiga carregar. Então é um espírito nobre, um Cristo, que tem muita consciência em relação a essa informação. Ou seja, se Deus, nosso Pai, colocou Jesus para ser um Cristo da terra, é porque ele está pronto para isso. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos aos progressos dos povos, a proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, as diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação. Então vamos pegar o nosso Senhor Jesus. Quando o nosso Senhor Jesus, sabendo da sua condição de um Cristo, quando ele veio realizar o trabalho da criação, ele também convidou pleia de espíritos capacitados para o trabalho. Então, ou seja, no mundo espiritual há hierarquia? Há uma hierarquia. A gente vê isso muito claro nas obras de André Luiz. Mas aqui, infelizmente, no nosso país e quiçá no nosso planeta, quanto maior a tua posição aqui na Terra, às vezes menos você trabalha. Então se vincula muito ainda o trabalho à escravidão, se vincula muito o trabalho ainda à condição inferior da alma, né? Então quem muito trabalha é porque é um espírito inferior, é porque é um ser inferior socialmente falando, né? Então o ser superior, ele trabalha pouco, não mexe muito com as mãos, e é apenas uma caneta, e no mundo espiritual é o contrário. Quanto mais evoluído o espírito, maior o número de trabalho, maior a responsabilidade. Tanto é que esses espíritos, eles nem repousam. Ou quando tem dia de repouso, quando a gente vê, né, eles vão ajudar outros em outras colônias. Isso falando de espírito relativamente superior, não é nem desses espíritos que já realizam esses trabalhos grandiosos. Então esses aqui não devem mais nem pensar em férias, repouso, qualquer coisa parecida. Então preguiça, acomodação e exploração é sinônimo de inferioridade. De inferioridade. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços de boa vontade. Ocupações que são aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a elevar-se. A gente lendo isso aqui, vem logo na cabeça as obras de André Luiz. O próprio livro Nosso Lar. O próprio André Luiz buscando trabalho, a necessidade de trabalhar. Então, põe isso na cabeça. Se você gosta de ser servido e tem muita dificuldade de servir, isso mostra a sua inferioridade. Isso mostra a sua inferioridade. Um ser desperto, ele não admite explorar ninguém. Ele não admite ficar em repouso quando ele olha para o lado e tem uma multidão trabalhando. Às vezes isso começa dentro do lar. Às vezes você está vendo todo mundo se mexendo e você fica ali se fingindo de morto em cima de um sofá, em cima de uma cama. Isso é muito desagradável, isso mostra a sua inferioridade, me perdoe. Porque um ser desperto, um ser com consciência, ele é incapaz de ver alguém se movimentando e não se movimentar também. Em que eu posso ser útil, em que eu posso lhe ajudar. Né? Muitas vezes nós nos tornamos um peso na vida familiar,
não temos coragem de lavar o próprio prato que come, não temos coragem de juntar uma roupa suja e colocar dentro de uma máquina de lavar, espalha tudo pela casa. Então esse tipo de atitude, mas eu tenho empregada, pois você pode ter uma empregada sim, mas você não tem princípios morais. E o dinheiro não vai comprar isso para você. Então, por mais que você tenha um profissional dentro da sua casa, a trate com respeito. Como que um adulto vai colocar uma peça íntima para uma funcionária lavar? Que princípios são esses que carregam, né? Então, é isso. E isso, gente, se você ficou chateada com o que a tia falou, aí bateu, doeu, leva que é teu. Se isso está te machucando, essa fala, então faça uma reflexão. Veja se você não está fazendo parte desse grupo que explora, que se acomoda, que é preguiçoso. Então, quando a gente se incomoda muito com uma fala, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Em que essa fala está me incomodando tanto e por que está me incomodando tanto, né? Então, nós aqui não estamos para atender caprichos pessoais de ninguém. Nós estamos aqui para comentar. Estamos aqui para comentar e para aprender também a vivência dentro de casa, né? Então, imagina eu falar tudo isso aqui que eu estou falando e eu dentro de casa ser uma pedra morta. Além de ser pedra, ainda por cima morta, se isso pode existir. Mas vocês entenderam, né? A redundância da redundância. Mas para entender, é uma pessoa que não tem movimento nenhum, que não ajuda, que não auxilia. É muito difícil. E isso, inclusive, provoca um atrito muito grande dentro da casa. Isso, às vezes, é motivo de brigas dentro de uma casa, por conta dessa atitude. E olha, para onde você for, se você for uma pessoa ativa, uma pessoa participativa, uma pessoa útil, em qualquer lugar que você chegar, você vai ser muito bem vista. Agora, se você é um peso e para onde você vai, você leva esse peso, as pessoas vão querer a visita do capeta, mas não vão querer você lá mais. Nossa, essa pessoa é muito difícil, essa pessoa não ajuda em nada, essa pessoa é muito desagradável, essa pessoa só fica arrastando sandália dentro de casa, né? Até uma água é capaz de pedir da gente, não tem a capacidade de buscar água, entendeu? Isso incomoda. E ninguém gosta de ser explorado, mas muitos gostam de explorar. Então, um espírito superior, ele jamais se acomoda e explora quem quer que seja. Eu me recordo de uma das histórias, que são contos de Chico, quando a gente vai lá para Pedro Leopoldo, a gente escuta, né? Eu também vi muitos vídeos de muitas entrevistas de pessoas que conviveram com Chico, então a gente encontra isso pelo YouTube, então eu não saberei lhe dizer, mas eu acredito que tenha sido um dos vídeos do YouTube, mas eu achei muito interessante. Uma senhora comentando que a mãe dela, ou alguém da familiar, o Chico foi para casa, não sei se em São Paulo, não me lembro, gente, mas eles hospedaram o Chico por uns dias, né? Um trabalho que ele ia fazer. E ela se surpreendia em duas coisas. Primeiro, que o banheiro ficava com cheiro de perfume. E que ele mesmo pegava o pano de chão e enxugava o banheiro que ele tinha banhado. Isso é bom senso, gente. Isso não é caridade. Você vai deixar para a dona da casa limpar o banheiro que você usou? Então ele mesmo pegava o paninho e ali enxugava e deixava pronto para outra pessoa usar. Às vezes nós deixamos toalha molhada, rebolada. Eu digo que é praticamente um animal irracional deixando o banheiro, né? O ser humano, ele diz assim, eu usei e eu vou deixar pronto para que outra pessoa possa usar também, né? Isso é um processo também, não só de moral, que é a moral, é a própria lógica, o próprio bom senso, é pensar no outro. Isso é um ato tão simples, mas você pensa no outro, próximo que vai usar. Mas também entra aí o processo da educação. Então, como eu, como pai e mãe, estou educando os meus filhos para desenvolver esse respeito, despertar nele, meu filho, outra pessoa irá usar esse banheiro. Olha a situação que você deixou esse banheiro.
Então eu trago o lar, porque tudo começa dentro do lar. Item 14. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espírito de todas as categorias, o que nos leva a afirmar que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a cumprir a bem dos seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que, embora prejudicando o indivíduo, não chegam a afetar o todo. Então, olha só, então só os espíritos superiores têm missão? Nós também o temos? Então, de todas as categorias, então quer dizer que eu também tenho missão a realizar? Tem. Se questione. Como é que eu vou saber, tia? Veja onde você está inserido. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, essa é uma missão. Direcionar os meus filhos um caminho do bem. Você tem noção o que é cuidar? Por exemplo, às vezes a gente diz assim: ai, gente, já é difícil cuidar do nosso filho. Agora imagina quando a vizinha, a amiga pede para eu ficar com o filho dela. Eu me sinto numa situação tão difícil, porque a gente não fala assim, né? Porque não é meu filho, então se acontece alguma coisa, olha a responsabilidade. Só que o filho que você pariu, o filho que você sustenta, também não é seu. Também não é seu. Esse filho é de quem? Então imagina o que é cuidar de um filho de Deus, ao qual você terá que devolver e terá que prestar contas disso, né? Então essa também é uma missão. Então vamos pegar, nós temos falado bastante o livro Missionários da Luz, o caso da mãe, deixa eu ver se a gente consegue lembrar o nome da mãe com os 4 filhos. Anacleta. Obrigada, Augusto. A senhora Anacleta está no mundo espiritual, é um espírito nobre, já é um espírito completista, teve 4 filhos na Terra, 3 homens e uma mulher na sua última encarnação, só que ela não dosou o amor. Então essa amorosidade em excesso fez com que esses 4 espíritos, os 4 filhos, se perdessem. E os 4 estavam, inclusive, já desencarnaram inclusive primeiro que ela, por conta dos excessos, pelos vícios. Então era aquela turma que ia muito para as baladas sociais, deveriam fazer e acontecer, e os 4 se perderam. E aonde que eles estavam no mundo espiritual? Em zonas abismais. Dizer, mas tia, eles mataram? Você tem noção que é perder uma encarnação com todos? Então eles tiveram um pai maravilhoso. Tiveram uma mãe amorosa demais. E os 4 se perderam. Então, programação, nova reencarnação. Dona Anacleta vai voltar e vai ficar viúva. Primeira coisa, jovem, vai ficar viúva, não valorizou o esposo que foi o provedor do lar na encarnação anterior. Os 4 filhos, os 3 meninos vão reencarnar, 2 paralíticos, 1 doente mental, e a moça também terá problemas. Então você imagina a dificuldade nessa nova relação. Então ser mãe, ser pai, não é brincar de casinha de bonequinha. É uma missão muito grande, e que nós devemos conduzir esses seres que Deus nos confiou na moral cristã, tornar um humano melhor. E isso começa na infância. Quantas mães não abandonam a responsabilidade de ser mãe? Quantos pais não abandonam a responsabilidade de ser pai? Que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que
embora prejudicando o indivíduo, não chegam a afetar o todo. Mas ainda assim, tem que assumir as responsabilidades. Então, acaba com o todo? Não, mas acaba se comprometendo. Foi bom, gente? Um tanto de lição na obra O Céu e o Inferno, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, no mundo espiritual, meus irmãos, não existe quem te indique. Não existe, eu vou dar um pouco, é a famosa parábola das 10 virgens. Não tem como você dar o azeite para que outro possa acender a sua lâmpada. Cada um tem que ter o seu azeite. Então, nesse processo de evolução, os espíritos nobres o são não porque Deus assim o fez. Deus nos faz perfectíveis, ou seja, com toda a predisposição e oportunidade de desenvolver a perfeição. Então, se eles estão onde estão, estão por mérito. Souberam aproveitar as oportunidades dadas por Deus. E Deus nos dá a oportunidade e nos dá todos os recursos para tirarmos um 10. Se não tiramos, é por plena rebeldia. Nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Cristo, que o que nós sabemos é responsável pelo planeta Terra. Então, nós temos também um planeta aqui no nosso sistema solar chamado Júpiter. Logo, lá também tem um espírito crístico que deve ser superior a Jesus. Nós temos também um responsável pelo nosso sistema solar, pelo sistema. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, o que o Emmanuel nos fala? Das reuniões de Cristos no Sol. Então, cada planeta, o seu responsável com a sua equipe de trabalhadores. Um sistema solar deve ter um responsável. Nós devemos ter responsável até pela galáxia. Porque tudo é muito bem projetado, organizado. E é necessário. Por quê? Porque é através do aprendizado, da vivência, que nós vamos nos espiritualizando e vamos evoluindo. Ninguém evolui apenas estudando, é necessário praticar. E é nessa prática que nós vamos nos aperfeiçoando. Por quê? Por que ele está abordando isso? Porque nós temos uma ideia de que Deus fez anjos. E nos fez como? Por que ele usou a diferença? Então não é isso. Diz o Livro dos Espíritos que todos nós tivemos a mesma origem. Mas nós temos irmãos que são mais velhos que nós. Ou seja, que foram criados antes mesmo de cada um. Nós aqui, né? Então por isso que eles são espíritos mais velhos. Aí você vai me perguntar, tia, quando que Deus começou a criar? Aí é para acabar, né, gente? Não tem como. Porque Deus é infinito. Então não existe começo e não existe fim. Quando a gente fala infinito, não tem nem começo e nem fim. Nossa cabeça não comporta nem indagações e nem respostas, né? Quando o nosso Senhor Jesus, sabendo da sua condição de um Cristo, quando ele veio realizar o trabalho da criação, ele também convidou pleia de espíritos capacitados para o trabalho. Então, ou seja, no mundo espiritual há hierarquia? Há uma hierarquia. A gente vê isso muito claro nas obras de André Luiz. Mas aqui, infelizmente, no nosso país e quiçá no nosso planeta, quanto maior a tua posição aqui na Terra, às vezes menos você trabalha. Então se vincula muito ainda o trabalho à escravidão, se vincula muito o trabalho ainda à condição inferior da alma, né? Então quem muito trabalha é porque é um espírito inferior, é porque é um ser inferior socialmente falando, né? Então, o ser superior, ele trabalha pouco, não mexe muito com as mãos, e é apenas uma caneta.
E no mundo espiritual é o contrário. Quanto mais evoluído o espírito, maior o número de trabalho. Maior a responsabilidade. Tanto é que esses espíritos, eles nem repousam. Ou quando tem dia de repouso, quando a gente vê, né, eles vão ajudar outros em outras colônias. Isso falando de espírito relativamente superior, não é nem desses espíritos que já realizam esses trabalhos grandiosos. Então, esses é que não devem mais nem pensar em férias, repouso, qualquer coisa parecida. Então, preguiça, acomodação e exploração é sinônimo de inferioridade. Põe isso na cabeça. Se você gosta de ser servido e tem muita dificuldade de servir, isso mostra a sua inferioridade. Isso mostra a sua inferioridade. Um ser desperto, ele não admite explorar ninguém. Ele não admite ficar em repouso quando ele olha para o lado e tem uma multidão trabalhando. Às vezes isso começa dentro do lar. Às vezes você está vendo todo mundo se mexendo e você fica ali se fingindo de morto, em cima de um sofá, em cima de uma cama. Isso é muito desagradável, isso mostra a sua inferioridade, me perdoe. Porque um ser desperto, um ser com consciência, ele é incapaz de ver alguém se movimentando e não se movimentar também. Em que eu posso ser útil, em que eu posso lhe ajudar, né? Muitas vezes nós nos tornamos um peso na vida familiar. Não temos coragem de lavar o próprio prato que come, não temos coragem de juntar uma roupa suja e colocar dentro de uma máquina de lavar, espalha tudo pela casa. Então esse tipo de atitude, mas eu tenho empregada, pois você pode ter uma empregada sim, mas você não tem princípios morais. E o dinheiro não vai comprar isso para você. Então, por mais que você tenha um profissional dentro da sua casa, a trate com respeito. Como que um adulto vai colocar uma peça íntima para uma funcionária lavar? Que princípios são esses que carregam, né? Você ficou chateada com o que a tia falou? Aí bateu, doeu, leva que é teu. Se isso está te machucando, essa fala, então faça uma reflexão. Veja se você não está fazendo parte desse grupo que explora, que se acomoda, que é preguiçoso. Então, quando a gente se incomoda muito com uma fala, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Em que essa fala está me incomodando tanto e por que está me incomodando tanto? Isso, às vezes, é motivo de brigas dentro de uma casa, por conta dessa atitude. E olha, para onde você for, se você for uma pessoa ativa, uma pessoa participativa, uma pessoa útil, em qualquer lugar que você chegar, você vai ser muito bem vista. Agora, se você é um peso e para onde você vai, você leva esse peso, as pessoas vão querer a visita do capeta, mas não vão querer você lá mais. Nossa, essa pessoa é muito difícil, essa pessoa não ajuda em nada, essa pessoa é muito desagradável, essa pessoa só fica arrastando sandália dentro de casa, né? Até uma água é capaz de pedir da gente, não tem a capacidade de buscar água, entendeu? Isso incomoda. E ninguém gosta de ser explorado, mas muitos gostam de explorar. Um espírito superior, ele jamais se acomoda e explora quem quer que seja. Não só de moral, o que é a moral é a própria lógica, o próprio bom senso, é pensar no outro. Isso é um ato tão simples, mas você pensa no outro, o próximo que vai usar. Mas também entra aí o processo da educação. Então, como eu, como pai e mãe, estou educando os meus filhos para desenvolver esse respeito, despertar nele, meu filho, outra pessoa irá usar esse banheiro. Olha a situação que você deixou esse banheiro. Porque tudo começa dentro do lar. Quer dizer que eu também tenho missão a realizar? Tem. Se questione. Como é que eu vou saber, tia? Veja onde você está inserido. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, essa é uma missão. Direcionar os meus filhos um caminho do bem. Que o filho que você pariu, o filho que você sustenta, também não é seu.
também não é seu. Esse filho é de quem? Então imagina o que é cuidar de um filho de Deus, ao qual você terá que devolver e terá que prestar contas disso, né? Então, ser mãe, ser pai, não é brincar de casinha de bonequinha. É uma missão muito grande e que nós devemos conduzir esses seres que Deus nos confiou na moral cristã, tornar um humano melhor. E isso começa na infância. Quantas mães não abandonam a responsabilidade de ser mãe? Quantos pais não abandonam a responsabilidade de ser pai? Tem que assumir as responsabilidades. Então, acaba com um todo? Não, mas acaba se comprometendo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus irmãos, e assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo e mestre por excelência, o amor de nossa vida, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, amor querido, que assim seja.